Eu tenho 87 anos. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que os maiores erros da vida quase nunca parecem perigosos no momento em que acontecem. Eles chegam silenciosos, pequenos, disfarçados de cansaço, de rotina, de "depois eu vejo isso". E quando a gente finalmente entende o tamanho do estrago, já perdeu anos que nunca mais voltam. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, não escolheria meus 20 anos, nem meus 30. Eu voltaria para os meus 60, porque foi ali que comecei a abandonar partes importantes da minha vida sem perceber. Foi ali que comecei a adiar cuidados, conversas e decisões achando que ainda existia muito tempo pela frente. Só que envelhecer é estranho, porque enquanto você está ocupado vivendo normalmente, a vida vai fechando portas devagar, e um dia você percebe que algumas delas nunca mais vão abrir. É por isso que resolvi contar essa história. Talvez alguém ouvindo ainda tenha tempo de mudar aquilo que eu deixei escapar. O primeiro erro que cometi foi acreditar que meu corpo continuaria forte sozinho. Aos 62 anos, eu ainda me sentia novo o suficiente. Sentia dores aqui e ali, mas ignorava todas. Quando levantava da cama mais devagar, dizia que era apenas idade. Quando minhas pernas cansavam rápido, eu culpava o calor, o sono ruim, qualquer coisa. Só que o corpo presta atenção em tudo o que a gente negligencia. E ele cobra. Como cobra. Aos poucos fui deixando de caminhar, parei de fazer pequenas coisas que antes eram naturais, evitava escadas, preferia ficar sentado, sempre dizia que começaria a me cuidar na próxima segunda-feira. Só que essa segunda nunca chegava. Hoje existem dias em que atravessar a casa parece uma maratona. E o pior não é a dor física. O pior é lembrar que eu tive chance de evitar grande parte disso. Se pudesse voltar atrás, teria caminhado nem que fosse 15 minutos por dia. Porque quando a gente envelhece, movimento não é luxo. Movimento é independência. Outro erro enorme foi permanecer perto de pessoas que me faziam sentir invisível. Existe uma tristeza silenciosa em envelhecer cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Passei anos insistindo em amizades que já tinham acabado fazia tempo, mas eu não aceitava. Continuava frequentando encontros, ouvindo conversas vazias, sorrindo por educação, enquanto voltava para casa sentindo um peso enorme no peito. Eu confundia companhia com afeto. Só mais tarde entendi que não são a mesma coisa. Tem gente que entra na nossa vida apenas para ocupar espaço, não para oferecer presença de verdade. E na velhice, isso pesa ainda mais, porque nossa energia já não é infinita. Cada relação cansativa rouba uma força preciosa. Hoje eu entendo que paz vale muito mais do que manter vínculos por medo de ficar sozinho. Solidão não é sentar sozinho numa sala silenciosa. Solidão é falar e perceber que ninguém realmente escuta você. Também me arrependo profundamente de ter deixado meu casamento virar apenas uma convivência automática. Passei mais de 40 anos ao lado da mesma mulher. Dividimos contas, filhos, problemas e responsabilidades. Mas em algum momento paramos de dividir sentimentos. As conversas ficaram superficiais. Tudo virou rotina. Comprou o remédio? Apagou a luz? Que horas é a consulta? E sem perceber, deixamos de perguntar o que realmente importava. Nunca perguntei quais eram os maiores medos dela. Nunca contei os meus também. Vivíamos juntos. Mas já não nos alcançávamos de verdade. Quando ela ficou doente, eu cuidava dos exames, dos horários e da medicação. Mas hoje percebo que falhei justamente no mais importante: escutar o coração dela enquanto ainda havia tempo. Depois que ela partiu, fiquei noites inteiras olhando para o teto, pensando em quantas conversas nunca aconteceram. E isso machuca mais do que qualquer discussão teria machucado. Outro arrependimento foi acreditar que amar meus filhos significava resolver todos os problemas deles. Passei décadas tentando protegê-los de qualquer sofrimento. Quando um enfrentava dificuldades financeiras, eu corria para ajudar. Quando brigavam no casamento, eu queria resolver. Quando sofriam, eu sofria 2 vezes mais. Eu achava que aquilo era ser um bom pai. Só que existe uma diferença enorme entre apoiar alguém e carregar a vida dessa pessoa nas costas. E eu só percebi isso tarde demais. Um dia meu filho me ligou angustiado por causa do trabalho. Como sempre, comecei imediatamente a dar soluções, conselhos, ideias,
Até que ele me interrompeu e disse algo que nunca esqueci. Pai, eu só queria conversar. Aquela frase me desmontou. Passei a vida tentando impedir meus filhos de tropeçar, sem perceber que é justamente tropeçando que a gente aprende a ficar de pé sozinho. O amor também precisa confiar, e eu demorei demais para entender isso. Mas talvez meu maior arrependimento tenha sido abandonar minha curiosidade pela vida. Em algum momento comecei a repetir para mim mesmo que estava velho demais para aprender coisas novas. Parei de ler livros difíceis, parei de tentar entender tecnologia, parei de desafiar meu cérebro. E quanto menos eu tentava aprender, mais confuso tudo parecia. Até que um médico me disse algo que ficou marcado dentro de mim. Seu cérebro acredita em tudo o que você repete para ele. Aquilo me atingiu em cheio, porque eu passei anos dizendo para mim mesmo que já era tarde demais. E meu cérebro começou a agir exatamente assim. Hoje eu entendo que a mente envelhece muito mais rápido quando a gente deixa de exercitar a curiosidade. O problema nunca foi apenas a idade, foi a desistência silenciosa. Foi aceitar a acomodação como se ela fosse inevitável. E não é. Existe uma coisa que eu queria que toda pessoa de 60 anos escutasse com atenção. Você ainda tem tempo, muito mais do que imagina. Aos 60, a maioria das pessoas acha que está entrando na velhice definitiva, mas olhando daqui dos meus 87 anos, os 60 parecem juventude. É a última grande oportunidade de fortalecer o corpo, reconstruir relações, cuidar da mente e mudar hábitos antes que certas limitações apareçam. Só que quase ninguém percebe isso enquanto ainda está vivendo essa fase. A gente acha que sempre haverá mais um ano, mais uma chance, mais uma segunda-feira, até perceber que o tempo não avisa quando começa a faltar. E é aí que nasce o arrependimento. Não nos grandes erros, mas nas pequenas escolhas adiadas tantas vezes que acabaram virando permanentes. Hoje eu aprendi que envelhecer bem não depende apenas de sorte. Depende das pequenas atitudes repetidas todos os dias. Uma caminhada curta, uma ligação importante, um abraço mais demorado, um pedido de desculpas engolido há anos, um livro aberto, uma conversa honesta, um gesto simples de cuidado consigo mesmo. Porque a vida não muda em momentos gigantescos. Ela muda nas pequenas decisões silenciosas que tomamos quando ninguém está olhando. E, sinceramente, se existe uma coisa que ainda dói no meu coração, é saber que eu só entendi isso quando o tempo já estava escapando pelas minhas mãos.